Muito bem, então, muito obrigada pela participação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o potencial do Gradescope. Então, antes de começar, é importante a gente saber o que que é o Gradescope. Afinal, o que que é essa ferramenta? Então, se trata de um site único onde é possível corrigir diferentes tipos de trabalhos, né, de tarefas dos estudantes. Então, podem ser trabalhos de casa, ou seja, trabalhos que eu coloquei a pergunta na ferramenta e os alunos respondem em suas folhas de caderno e me mandam fotos ou PDFs. Podem ser provas, né, exames, então, provas que eu imprimi o formato da prova, os alunos responderam, depois eu subo na ferramenta, e aí a ferramenta me ajuda a facilitar e a simplificar o processo de correção. Também tarefas de programação, em que eu posso comparar o código dos alunos naquela tarefa para ver se um copiou do outro, enfim. O aluno pode fazer, né, o upload das entregas em diferentes formatos, então existe a possibilidade de criar uma tarefa online para ele responder online, ou então enviar foto, enviar PDF, né. Você pode reaproveitar e utilizar os trabalhos que você já criou, então tem atividades que eu já criei, quero adotar na ferramenta, eu posso, né, utilizar o PDF da minha tarefa e subir na ferramenta, e também posso pegar as coisas que eu criei na ferramenta e quando eu crio uma turma nova, importar aquelas tarefas para minha turma e reaproveitar alguma coisa que eu já tenha criado, né. E funciona tanto para trabalho em papel, então fiz em papel, escaneei, subi na ferramenta e me facilita o processo de correção, ou atividades que sejam já direto digitais e online, né. E aí o processo de uso do Gradescope, ele é bem simples, então, eh o trabalho do aluno ele é digitalizado ou pelo professor ou pelo aluno, depois o professor consegue trabalhar com suas rúbricas, dar um feedback detalhado, né, e uma rúbrica flexível também, então, por exemplo, quando eu estou corrigindo no Gradescope, eu atualizei a pontuação de uma pergunta, eu não preciso voltar para as anteriores para verificar se alguém tinha respondido e eu tinha colocado aquela opção, ele atualiza automaticamente, né. E também facilita o processo de envio e exportação de notas e que acontece? Todas as coisas quando são corrigidas na plataforma, a plataforma recolhe esses dados, existe uma área de estatísticas para ver, por pergunta, por rúbrica, como é que foi o desempenho dos alunos, se eles tiveram mais dificuldade em uma pergunta, para ajudar o docente aí nesse processo, né. E aí as pessoas às vezes perguntam a diferença do Turnitin, né, ou do Feedback Studio para o Gradescope, então, o Feedback Studio ou o Originality ou as ferramentas, do Turnitin mais conhecidas, elas são utilizadas para apresentações, para ensaios, eh, para verificar a similaridade daquele texto, daquele conteúdo com as bases de dados da Turnitin. Então fazer essas verificações, né, e aí entender o tipo de similaridade, verificar questões de forma e citação, que tipos de fonte estão aparecendo, né, com similaridade naquele trabalho, e o Gradescope ele ajuda o processo de correção e qualificação, né, e avaliação das atividades em múltipla escolha, diagramas à mão, verificação de código de programação, né, provas de maneira geral, atividades de resposta curta. Então, eles são complementares, né. Aí lembrando que a ferramenta, a versão completa e gratuita do Gradescope fica disponível até dezembro desse ano, né, 2020, para todos os usuários. E os professores que por alguma razão usavam a versão básica, estão com a versão completa disponível aí até dezembro de 2020, né. O que que a gente vai ver na sessão hoje? Então daqui a pouco a gente vai navegar na ferramenta, veremos as informações essenciais sobre como eu crio uma aula, como eu crio uma tarefa, quais são os tipos de tarefa, depois a gente vai ver como é que eu trabalho com as rúbricas, como é que eu trabalho com classificação assíncrona, como é que eu atualizo rúbrica. Vamos trabalhar com a entrega de notas a alunos, ver as estatísticas, vamos ter um pouco da experiência do aluno também, e depois a gente vai compartilhar alguns recursos e também formas de vocês obterem suporte, né. Quais temas que não vão ser cobertos? Então hoje a gente não vai entrar no detalhe de cada tipo de tarefa, eu vou mostrar uma que é mais usual, especialmente nesse tempo de ensino remoto, né, de pandemia, mostrar quando os trabalhos são carregados para o professor, então não vou mostrar esse fluxo, vou mostrar o fluxo que o aluno está na casa dele e envia a tarefa para o professor, né. Não vamos trabalhar também com a questão de qualificação assistida e agrupamento automático, então para que vocês saibam, o Gradescope tem uma inteligência artificial que ajuda a gente a agrupar automaticamente as tarefas e as perguntas, na verdade, para facilitar a correção,
né, a qualificação assistida, a gente não vai cobrir isso hoje, a gente não vai tratar de tarefas de programação e nem de folhas de resposta, e também não vai falar sobre as integrações com o LMS. Então, a ferramenta ela integra com o LMS, mas a gente não vai cobrir esse tema hoje. De qualquer forma, a gente compartilha recursos onde vocês podem obter mais informações. E vamos lá então, né? Então, como é que eu faço para conhecer aí e acessar o Gradescope? Então, a primeira coisa, eu vou no gradescope.com. A ferramenta, a interface dela é em inglês. Para algumas pessoas que usam navegadores como o Chrome ou Safari, que tem a possibilidade de adicionar uma extensão de tradução e que não se sentem confortáveis trabalhando no inglês, podem ativar essa extensão e aí ele vai fazer essa tradução aqui para o português. Não é uma tradução validada, mas ela facilita, ela simplifica aí o processo para quem, enfim, não se sente tão confortável trabalhando com uma interface em inglês, né? E aí, se eu quiser me inscrever no Gradescope, porque eu ainda não me inscrevi, eu posso clicar em me inscrever, digo que eu sou instrutora e aí coloco o meu nome, sobrenome, o meu e-mail institucional e aqui eu coloco a instituição a qual pertenço, vai aparecer uma lista, você seleciona ela e se inscreve como instrutora e você vai receber um convite no seu e-mail, né? Depois que você já tem o convite, a conta ativa, é só ir em gradescope.com e aí clicar em Conecte-se e pronto, aqui eu já tenho o meu usuário salvo. E essa é a cara do Gradescope. Quando vocês conectam no Gradescope, vocês vão ver a primeira vez que já tem o Gradescope 101 e Gradescope 202 que vocês podem utilizar para fazer, enfim, experimentos dentro da ferramenta e se familiarizar com ela, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, eu tenho aqui a home da ferramenta e aqui cada caixinha dessa é um curso. Então, funciona mais ou menos assim, eu crio um curso, uma disciplina, e dentro da disciplina eu matriculo os alunos, coloco as tarefas, porque dentro da disciplina que as coisas acontecem, né? Aqui eu posso, novamente, traduzir a interface se eu quiser. E aí, para criar um curso novo, ou eu clico neste quadrado aqui do crio um novo curso, ou sempre que eu quiser alguma coisa nova no Gradescope, vai ativar esse botão no canto inferior direito. E aí eu vou criar um curso. Preciso colocar o nome do curso, então, curso Gradescope 002, por exemplo, e vou colocar o mesmo nome aqui para mim, e vou adicionar exemplos, por exemplo. Aqui eu posso colocar a descrição do curso, né? Aqui ele traduziu como carreira, na verdade é primavera, vou coloquei qual que é o período desse curso, o ano, e aqui é que eu sou da escola Turnitin, né? E tem o código de entrada aqui, permitir que os alunos se inscrevam por meio do código de entrada. O que que significa isso? Eu posso convidar os meus alunos para o meu curso, ou posso passar para os meus alunos um código, e aí eles vão na página do Turnitin, com o e-mail institucional, com o código do curso e se inscrevem automaticamente. Aqui a gente vai fazer o fluxo em que eu convido os meus alunos e vou criar o curso. E aqui é a cara do meu curso. Então, do lado esquerdo eu tenho o menu, que tem aí a minha página de entrada. Aqui eu tenho o assignment, ou seja, as tarefas. Roster é onde eu coloco a lista de pessoas, né? E aí eu consigo adicionar tanto alunos, quanto professores assistentes, quanto professores que trabalham comigo nessa disciplina, quanto o meu coordenador acadêmico-pedagógico para observar o curso, sem necessariamente atuar no curso, né? Enfim, eu consigo trabalhar com extensão de tempo, então a gente vai dar uma olhadinha nisso. E aí, antes de eu começar a colocar tarefa, o que que eu vou fazer? Eu vou convidar todo mundo para o meu curso. Então eu vou clicar aqui em roster, e aí eu vou adicionar membros. Então, posso adicionar membros por esse botão aqui, Add Members, ou canto inferior direito, adicionar estudantes ou staff. E eu posso fazer duas formas. Eu posso chamar um por um, né? Ou eu posso subir um arquivo CSV com o nome de todos os alunos. E aí já vou mostrar o formato para vocês. Então, primeiro eu vou chamar um usuário único. E aí eu coloco o nome, vou chamar aqui a Catalina, que trabalha comigo. E aqui eu escolho se ela é estudante, se ela é instrutora, professora, se ela é TA, Teacher Assistant, ou seja, professora assistente, ou se é reader, se é uma pessoa que vai só ler o curso, mas não vai
fazer nada nesse curso, né, não, por exemplo, um coordenador acadêmico que vai observar as coisas que estão acontecendo, mas não vai de fato criar uma tarefa, corrigir para os alunos, enfim. E aqui, vou colocar ela como professor. Qual a diferença entre o professor assistente e o líder? Quando eu coloco alguém como instrutor, o nome dessa pessoa aparece junto com o meu como professora no curso para os alunos. Esses outros dois aqui podem fazer as coisas também no curso, podem criar tarefas, podem corrigir, mas o nome dessas pessoas não aparece para os alunos, tá? E aí aqui eu marco essa caixinha se eu quiser que a Catalina receba um e-mail falando, olha, você foi adicionada como professora no curso, tá? E envio esse convite, eu vou adicionar ela aqui. E aí aparece ela aqui como professora. E agora eu vou convidar meus alunos, então eu venho aqui, né, em Add Students or Staff, e vou subir a minha lista de alunos que eu preparei no CSV. Qual que é a cara desse CSV? Posso montar num Excel e salvar como CSV, em que na primeira coluna eu tenho o nome do aluno, na segunda coluna eu tenho o sobrenome do aluno, e na terceira coluna eu tenho o e-mail do aluno. As outras informações são adicionais, se eu precisar de alguma informação de controle, período, alguma coisa que eu queira colocar, tá? Mas o que eu preciso é nome, sobrenome e e-mail divididos em 3 colunas diferentes. E aí vou subir o meu CSV aqui. Então, vamos lá. Venho aí com o nome dos meus alunos. E aí, submit, ele vai me mostrar, ó, aqui é o nome mesmo, aqui é o sobrenome, aqui é o e-mail. Aí eu falo, é isso mesmo, tá certinho. Quero subir todos eles como estudante e não quero enviar nenhuma notificação. Ou sim, quero enviar notificação. E clico em importar. E aí, ele vai subir todos os meus alunos. E agora eu já tenho a lista dos meus estudantes aqui. E tenho os professores também, porque fica organizado por ordem alfabética. Né? E aqui embaixo ele me fala, eu tenho 21 estudantes e 2 instrutores. E aí, eu posso baixar, né, a lista de estudantes, eu posso também enviar um e-mail de notificação para eles, avisando que eles foram inscritos, enfim, eu posso aí fazer uma comunicação. Vou me adicionar como aluno também, que é para depois a gente ter vista de estudante com as atividades que eu vou criar. E aí me adicionei como estudante. Muito bem. E agora eu vou aqui em Assignments, na barra esquerda, né, em tarefas, né, para começar a criar tarefa. Então, eu vou criar uma tarefa nova. O que eu faço? Canto inferior direito, criar tarefa. E aqui são os tipos de tarefa que a gente tem no Turnitin, né? Eu não vou criar todos, mas vou explicar um pouco cada um. Então, o Exam Quiz é quando eu tenho uma prova, que os alunos têm um modelo de prova que eles têm que imprimir e preencher, muito mais usado nas provas presenciais, né, que são provas impressas. O que acontece? Eu entrego as provas impressas para os meus alunos, eles me devolvem, eu escaneio todas elas e corrijo a partir da ferramenta, para facilitar o meu processo de correção e também o meu feedback para os alunos, né? Mas aqui eu preciso ter um modelo. Depois a gente tem esse Homework Problem Set. O que é isso? Aqui eu passo as perguntas para os meus alunos, eu passo as tarefas para esses meus alunos e eles têm, enfim, um conjunto de perguntas, vão responder nas suas folhas de caderno, nos seus documentos de Word, enfim, da maneira que lhes convier, vão responder e aí vão fazer o quê? Vão gerar o PDF disso ou tirar uma foto da folha de caderno e vão me enviar. Esse aqui é um dos exemplos que a gente vai fazer para, principalmente porque, né, faz bastante sentido aí nesse momento de pandemia que a gente vive. Então, o aluno me manda as tarefas por meio da ferramenta e eu corrijo tudo na ferramenta. Este bubble sheet é o que? A folha de resposta, né? É aquelas folhas que a gente tem muito, por exemplo, em vestibulares, em provas de admissão, em que eu tenho que preencher a bolinha com a resposta correta, tá? E aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo configurar qual que é a resposta correta, criar um gabarito na ferramenta e isso facilita o meu processo. Então eu imprimo para os meus alunos, né, essa folha de resposta, eles preenchem, eu fiz o setup também
das respostas na ferramenta, recebo as folhas preenchidas pelos alunos, escaneio e a ferramenta faz a correção. O que é importante aqui é que, para que isso funcione na ferramenta, eu tenho que usar a folha de resposta fornecida aqui pela ferramenta, onde está Gradescope Bubble Sheet Template, que é o formato que a ferramenta reconhece. Então, aí eu tenho que imprimir essa folha aqui para os meus alunos me responderem. É possível fazer até a pergunta 200. Tá? E aí tem que ser este modelinho aqui. Terceira opção. A quarta opção é a tarefa de programação. Então, eu consigo criar uma tarefa de programação, vamos supor, meus alunos têm que fazer uma calculadora Python. E aí eu configuro essa calculadora, né, coloco a atividade para eles, aí eu configuro um autocorretor, a gente tem toda a documentação no GitHub sobre como configurar esse autograder, né, esse autocorretor, que faz o quê? Conforme os alunos submetem seus códigos na ferramenta, esse autocorretor já roda o código, já faz os disparos, verifica se teve erro, se não teve, né, e enfim, faz essas verificações e eu consigo adicionalmente criar categorias de correção e de verificação, tipo sintaxe, então eu vou analisar a sintaxe. E consigo também gerar um relatório que vai fazer o quê? Comparar os códigos enviados pelos alunos naquela tarefa e ver se, por exemplo, existe alguma similaridade do código de um aluno com o outro, se de repente um copiou do outro, para eu poder entender aí as práticas dos meus alunos, né? E por fim, a gente tem o online assignment, a tarefa online, em que eu crio um formulário online e esse meu aluno me responde online também, né? E aí vamos ver aqui o Homework Problem Set. Então eu vou criar esse tipo de tarefa que é o quê? Eu passo as perguntas para os meus alunos, eles me respondem na sua folha de caderno normal e mandam para mim via plataforma e eu faço a correção. Então vamos lá, selecionei que é esse tipo de tarefa, vou clicar em Next e aqui eu coloco o nome tarefa. Então, exemplo de tarefa. E aí eu vou ter que escolher o quê? O template. O que é esse template? São as perguntas que eu vou mandar para os meus alunos. Então, aqui um modelinho, né? Ó, eu tenho a lição de casa 1, todos os exercícios estão no livro Conceitos Fundamentais, as perguntas devem ser respondidas em inglês, exercício 4 da página 73, enfim. Aqui pode ser um template só com a lista de perguntas que eu tenho que mandar para os meus alunos. E aí, vou selecionar a tarefa que eu preciso mandar para os meus alunos. Essa aqui, enviar. E aí aqui eu digo, quem que vai fazer os envios? O estudante ou o professor? Nesse caso, o meu estudante está lá na casa dele e é ele que vai fazer o envio. Se fosse uma prova, por exemplo, que eu dei em sala de aula presencialmente, eu entreguei, né, as perguntas, depois recolhi as provas, aí seria eu que ia fazer o escaneamento e a submissão das atividades. Nesse caso, é meu aluno. Aqui eu escolho quando é que essa atividade fica disponível, então eu falo que ela está disponível desde hoje, vou colocar desde hoje de manhã, e a data final dessa tarefa é no dia 30 de dezembro, à 1 da tarde. E aqui eu digo se eu vou permitir que meus alunos enviem depois da data. E aí eu seleciono uma data, vou dar aí. Opa, aqui tá. 30 de dezembro. E aqui eu vou fazer um envio tardio e eles podem me enviar até dia 29 de janeiro, por exemplo. E aí sim. Então, aqui a data de início da tarefa, que é a data final, e aqui é se eu deixo eles me enviarem depois do prazo, e aí a ferramenta notifica em vermelho que o aluno enviou depois do prazo. Aqui é se eu quero que eles tenham um tempo máximo para fazer essa atividade, aí eu coloco, ó, eles têm 30 minutos. Né? Nesse caso, é uma tarefa que eles vão ver as perguntas, vão responder, e depois só vão me mandar a resposta numa folha de caderno aí que vai ser escaneada ou fotografada. Então, eu não vou colocar tempo limite. Aqui, o tipo de envio é o quê? Variable length ou templated. Aqui é quando o tamanho é variável. Por quê? Eu não sei se o aluno vai responder cada pergunta numa folha, tudo numa folha só. Então, eu vou deixar livre aí para o aluno poder usar quantas folhas ele quiser para me responder.
Se eu coloco templated, por exemplo, se eu entreguei o modelo de prova impresso, eu sei que vai ter 3 páginas, e aí eu coloco que é templated, porque eu sei que tem 3 páginas e eles responderam na folha de prova, né? Nesse caso, como eles estão fazendo em casa, eu estou mandando só o conjunto de perguntas, eu não sei o tamanho. Aqui é Group Submission, ou seja, eu vou permitir que os alunos enviem essa atividade em grupo e vou falar, olha, máximo de 5 alunos por grupo. E aí o que acontece? Quando o aluno faz o envio, ele escolhe as pessoas que estão no grupo dele, limite de até 5 pessoas. E aí o professor recebe essa tarefa, corrige uma vez só e a nota vai para os 5 alunos do grupo. Nesse caso, eu vou fazer como envio individual. E aqui, Template Visibility é permitir que os alunos vejam e façam o download desse conjunto de perguntas que eu coloquei aqui em cima. E eu vou deixar. E vou criar a tarefa. O que ele vai fazer aqui? Vai me mostrar o arquivo que eu carreguei e do lado direito, para facilitar o meu processo de correção e organizar, separar tudo por pergunta e facilitar, ele me fala assim, ó, coloca o outline, coloca um sumário aí com as perguntas e quantos pontos valem cada uma. E aí, o que eu faço? Eu vou criar, então, né? Eu posso colocar pergunta 1, ou então posso colocar, essa aqui era de matemática. E vale 10 pontos. A pergunta 2 também eu lembro que é matemática e também vale 10 pontos. A pergunta 3 é de geografia e vale 15 pontos. A pergunta 4, ela é dividida em 4.1 e 4.2. Então, eu venho aqui no cantinho, no L, coloco aqui, ó. Perguntas aqui, elas são de química. E é a pergunta química, parte 1, e vou falar que vale 10 pontos. E aí, vou adicionar mais uma pergunta, subpergunta, né? 4.2, química, parte 2. E vou dizer que ela vale 10 pontos também, para facilitar o meu processo de correção. E vou salvar. E aqui, então, eu já arrumei o outline, né, o sumário. E agora eu estou esperando que os meus alunos enviem as suas tarefas para mim. As tarefas vão aparecendo aqui. E aí eu vou fazendo as devidas correções. Então, vamos ver agora como é que o aluno vê isso. Então, o aluno vai entrar. Aqui eu já fiz o login como aluno. O curso que eu acabei de criar, né, o curso Gradescope 2. E aqui tem a tarefa para mim. Então, mostra para mim um exemplo de tarefa que não foi enviado, começou no dia 30 de novembro, vai até 30 de dezembro, com uma entrega tardia até 29 de janeiro. Vou fazer o clique, e aí ele pergunta se eu quero baixar o template que meu professor compartilhou, que é o quê? Aquele conjunto de perguntas, e ele fala, você vai mandar foto ou vai mandar o PDF? E nesse caso eu vou mandar o PDF. E aí eu vou selecionar o arquivo que tem as respostas, né? E vou mandar aí o meu arquivo com as respostas. Muito bem, vou fazer o upload do PDF. E aí, o que ele me mostra? Aqui do lado esquerdo, ele mostra exatamente aquele sumário que o professor criou, tá vendo? E para ajudar o professor, ele fala assim, aluno, agora me fala a pergunta 1 de matemática. Fico nela. Em qual folha você respondeu? Por quê? Porque aí quando o professor recebe e for corrigir, a ferramenta já manda o professor para a folha certa. Olha, não, a matemática 2 também responde aqui, a geografia também responde aqui. Química parte 1 eu respondi na folha 2, e química parte 2 eu respondi na folha 2 também. E aí, o aluno indica onde ele respondeu cada coisa. Se o aluno indicar a página errada, como faz? O professor tem a opção de navegar pelas páginas quando ele está fazendo a correção. Isso aqui é mais para facilitar o processo, para a ideia que o aluno marque correto, para o professor já ir para a página correta. E aqui embaixo, submit, então, vou fazer o envio da tarefa. E pronto, foi enviado. E agora eu estou esperando o meu professor corrigir. E aí, vamos ver aqui como é que aparece para o professor. Então, aqui, ó, já aparece que a Daniele mandou, né, a atividade e ainda não foi corrigida. E aí, vamos começar, então, a correção. Aí, para facilitar a correção, o que eu faço? Eu vou aqui em Grade Submissions, do lado esquerdo,
né? Então, em Manage Submissions eu vejo quem já me mandou. Em Rate Submissions eu faço a correção. E aí, para facilitar, ele me mostra o quê? As perguntas organizadas. Então, eu vou corrigir todas as perguntas 1 de todas as provas do meu aluno, dos meus alunos. Depois, todas as perguntas 2. E assim, subsequentemente. Vou começar pela matemática 1. Ele vai me mostrar a prova do aluno. Aqui é o que eu falei do lado esquerdo, ao pages, é quando o professor pode olhar as outras páginas, né? E aqui do lado direito, embaixo, tem o botão de zoom para chegar mais perto e poder ler aí a pergunta do meu aluno, enfim. E aqui do lado direito, eu vou criando a minha rúbrica de correção. Então, eu tenho como? Essa pergunta eu tinha colocado lá que ela vale 10 pontos, né? E aí, a gente pode fazer o seguinte, nesse Rubric Settings, eu digo, ó, negative score, ou seja, o aluno começa com 10, conforme ele vai errando, eu vou tirando pontos, ou o contrário, o aluno começa com 0, e aí eu vou agregando pontos conforme ele vai acertando, né? Então, nesse caso, eu vou deixar valendo 10 e vou tirando os pontos conforme ele for errando. E aí eu posso falar, não, tá correta essa atividade, então eu posso colocar correta, né? Ou então, eu posso adicionar um item aqui, add a rubric item, e tirar 2 pontos e falar assim, faltou uma parte da solução. Posso ir criando aí a minha rúbrica completa, né? E vou aqui colocar correto. E aí, aqui embaixo, eu vou para o Next Ungraded. O que é o Next Ungraded e o Next? O Next eu vou para a próxima prova, que nesse caso eu mandei uma prova só. O Next Ungraded me leva para a próxima pergunta que ainda não foi corrigida. Por quê? Porque se eu estou trabalhando paralelamente com professores assistentes, isso daí facilita com que ninguém qualifique uma prova que já foi qualificado e para economizar tempo, então. Certo? E aí eu já vou para uma atividade que já está corrigida, uma rúbrica bem completinha, para vocês darem uma olhada em como é que fica. Então, vou entrar aqui, já está 100% corrigido, ele me mostra. E aí, aqui eu tenho, por exemplo, a atividade, fiz uma rúbrica aqui. Ah, como é que eu escrevo essas funções aqui? Para quem está, né, já familiarizado com o LaTeX, a ferramenta aceita, né, a edição, o LaTeX aí, a linguagem, para poder facilitar também a questão das equações. E aí aqui, o que eu tenho que fazer? Se está correto, eu clico em 1. Se está incorreto, porque faltou alguma coisa, eu clico em 2. Então, eu vou criando a rúbrica conforme a minha necessidade. E posso, inclusive, ajustar aqui tanto o texto quanto a pontuação. E se, por exemplo, tinha alguém que eu tinha marcado aqui como 2, eu não preciso voltar para as provas anteriores e ver quem que eu marquei 2 e corrigir a rúbrica. Ela faz essa correção automaticamente. Depois que eu finalizo todas as correções, né, eu posso revisar a nota e aí ela vai me mostrar aí a nota. Vou pegar uma que tem mais alunos para a gente poder ver as revisões. Então, e as correções aí das atividades. Para que a gente possa ver aí melhor as estatísticas. Então, aqui, ó, eu tenho uma classe com vários alunos, as atividades estão corrigidas, ele me mostra aqui os pontos de cada um, né, de 12, quanto que cada um tirou. E aqui eu tenho os gráficos, né, e aqui eu clico em estatísticas, no lado esquerdo, ele me mostra o detalhe por pergunta, e eu consigo, inclusive, clicar na pergunta e ver como é que foi o desempenho conforme a minha rúbrica. Então, eu vejo que a maior parte aqui, ó, 35% da minha turma, faltou adicionar o meio na minha equação. Então, é legal porque eu sei que faltou e talvez eu tenha, então, que reforçar essa explicação. Então, é bem interessante aí e consigo fazer o mapeamento de onde meus alunos precisam de ajuda, né? E aqui em Review Grades, eu também consigo fazer o seguinte, eu olho a nota dos meus alunos todos, eu posso fazer o download dessas notas, eu posso exportar as provas que eles enviaram, né, os envios, e posso publicar as notas. Quando eu publico a nota, o meu aluno recebe a nota dele lá na atividade dele. Aqui está vazio, era uma prova que valia 55 e ainda não tem nota. Quando eu termino de corrigir do Publish Grades, meu aluno recebe a nota, então, e sabe quanto que ele tirou em cada uma das atividades e no total.
Então isso é um pouquinho aí do Gradescope. Uma outra tarefa que também é interessante, vou mostrar rapidamente, vou criar aqui tarefa, né, toda vez que eu quero criar uma tarefa eu vou em assignment, toda vez que eu quero uma coisa nova, canto inferior direito, criar uma tarefa. É a tarefa online, então eu posso também criar uma tarefa online, exemplo de tarefa, tarefa online, coloco uma data, então começa hoje, vai até fevereiro, começarmos de manhã. E pode ser estender o prazo mais 2 dias, tá até dia 28, e tempo limite, então eles vão ter 35 minutos para fazer. E aqui é a mesma coisa, se vai ser em grupo ou não, eu vou criar essa tarefa. E aqui é onde eu vou criar a minha tarefa, a minha pergunta. Então aqui eu coloco o enunciado do meu exercício, então, qual o autor de Dom Casmurro? E vou falar que vale 15 pontos. E aí eu posso adicionar uma imagem, e aí vai aparecer uma imagem aqui logo abaixo do texto. Então, o que que acontece? Do lado esquerdo eu coloco o meu exercício, né? Eu faço a configuração, e do lado direito ele me mostra como o aluno vê. E aí eu posso colocar uma imagem, ou eu posso criar, inserir campos. E por quê? Eu posso criar uma atividade que tenha, né, uma pergunta com resposta curta, com resposta livre, com múltipla escolha, com seleção de várias opções, ou subir o arquivo. Aqui eu posso colocar, então, múltipla escolha. E ele me mostra uma caixinha onde eu configuro a minha múltipla escolha aqui. Então, múltipla escolha aqui vai ser João Guimarães Rosa, que eu vou colocar Machado de Assis, e aqui eu vou colocar Jorge Amado. E quem é, de fato, o autor de Dom Casmurro é o Machado de Assis. Então, eu simplesmente marco a correta com um X entre os parênteses. Isso não aparece para o aluno, mas eu tenho que fazer a configuração do meu gabarito aqui, né? Então, eu posso criar uma subpergunta ou uma pergunta nova. E aí, escolho se eu quero pergunta de resposta curta, enfim, resposta livre, múltipla escolha, seleciona tudo ou fazer o upload. E aí, eu vou criando essa opção, vou mostrar um exemplo de curso. Eu vou salvar, vou mostrar um exemplo aí de tarefa criada online. Esse aqui já está resolvida a maioria. Então, eu criei aqui, nesse caso, uma pergunta, coloquei, né, inseri a imagem, que é essa equação aqui, né? Tem aqui uma atividade, por exemplo, a questão 3 é dividida em duas partes, e aí a 1 eu tenho que dar uma resposta, a 2 eu tenho que anexar o desenvolvimento completo do exercício, do raciocínio, aqui tem uma pergunta com foto. Então, eu vou fazendo isso daqui, e o meu aluno vai ver essa prova, ela já está respondida, ele está dentro do prazo, então pode responder de novo. E aqui mostra as respostas que ele deu, e aqui no canto direito, se quiser refazer. Então, aqui é como ver o meu aluno. Aqui, exercício que eu precisei anexar o desenvolvimento completo do raciocínio, né, do exercício. Então, mostra o arquivo que eu subi. E aí, me mostra a atividade. Então, bem interessante. Neste caso, quando eu faço uma atividade online, né, eu posso, por exemplo, vir aqui no canto esquerdo, extensões, e falar assim, olha, tem um aluno que tem problema de conectividade. Então, eu vou pegar esse aluno, quem que é esse aluno? É a Daniele, e vou falar assim, né, multiplica o tempo que ela tem para fazer por 1,5, ou adiciona 30 minutos a mais para ela, porque ela tem problema de conexão, ou porque é um número de inclusão, enfim. Então, a gente pode gerenciar a extensão de tempo, né, para fazer essa atividade. E o aluno também vai poder, quando ele está respondendo, ele tem aqui no canto direito o tempo que ele tem para resolver a atividade. Então, bem legal aí que a gente consegue apoiar os alunos. E aí, como eu comentei,
vou compartilhar um pouquinho de recursos para vocês. Então, a gente tem o e-mail help@gradescope.com, que vocês podem escrever para a gente em inglês ou português, perguntando, pedindo ajuda sobre as informações. Para entrar em contato com a nossa equipe de vendas, ficou interessado, né, e enfim, institucionalmente, quer adotar a ferramenta latam@turnitin.com, e lembrando que pode ir também no nosso site para conhecer um pouco da ferramenta. Eu vou compartilhar uma última coisa, que é o gradescope.com/get_started. Nessa página, gradescope.com/get_started, a gente tem vários vídeos de como usar a ferramenta, e esses vídeos estão em inglês, legendados em português. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui, né, traduzir para o inglês, e aí eu quero ver, criar uma tarefa de programação. Eles chamam de traduzir de atribuição, porque não é uma tradução totalmente validada. E aí eu venho aqui, vou assistir esse vídeo, venho aqui nas configurações e troco minha legenda para português. E aí ele vai mostrar o vídeo em inglês com o texto em português. Então, um recurso aí adicional para ajudar vocês, tá certo? E era um pouquinho, então, do que eu queria apresentar do Gradescope. Muito obrigada pelo tempo, pela atenção e pela disponibilidade.